Oi gente, tudo bem? Estou gravando aqui a aula 3 de Recursos Humanos. Espero que vocês gostem. Eu vou passar aqui o material, vou deixar disponível o material no AVA e também vou passar aqui pela aula, tá bom? Vou dando algumas explicações, depois o que vocês tiverem de dúvidas a gente vai tirando também, ou no chat lá no AVA, ou por e-mail, ou o que for assim, tudo bem? Então vamos lá. Essa aula tem o intuito de falar sobre modelos de planejamento estratégico de gestão de pessoas. Tá? E aí, tanto do ponto de vista operacional, tático e estratégico. Eu vou explicar um pouco melhor isso, separado aí em partes, né? Então, são níveis de análise de planejamento que a gente precisa entender como é que funcionam e opções que a gente tem para usar. Tá? E entender também alguns fatores que afetam o planejamento, esse planejamento de gestão de pessoas. Então, quando a gente fala de planejamento de pessoas, não é mais uma coisa que você vai analisar a quantidade de pessoas que você precisa. Né? Antigamente a gente pensava assim, eu preciso ver quantos funcionários eu preciso para atender os meus produtos ou serviços. Então aqui a gente vai atrás, vai muito além de que simplesmente de analisar a quantidade de pessoas necessárias, tá? Então lidar com competências disponíveis e competências necessárias. Então assim, eu preciso ver quais competências eu tenho, quais competências eu preciso para chegar a atingir o mercado, ou as minhas necessidades, ou o meu planejamento estratégico. Né? Lembre-se que a gente está falando de marketing, quando a gente fala de marketing falamos de planejamento estratégico da empresa. Tá, então a empresa pensa lá num planejamento estratégico, tem uma visão de ser a melhor ou a mais eficiente na América Latina daqui nos próximos 5, 10 anos, como visão. Tá, ok. O que eu preciso ter hoje para conseguir chegar nessa visão, né, no futuro? Então eu preciso analisar não só a quantidade de pessoas que eu vou precisar, e sim, assim, quais competências eu preciso, que eu tenho hoje, principalmente, né? Quais competências eu tenho hoje com os funcionários que eu tenho hoje? Estão faltando competências X, Y, Z. Essas competências eu tenho que ou desenvolver ou contratar, e aí eu vou começar a montar o meu planejamento estratégico de GP, que é gestão de pessoas, de acordo com o planejamento estratégico da empresa. Tá? Esse planejamento estratégico aqui deixa eu pegar a caneta aqui. Esse planejamento estratégico de gestão de pessoas, ele só pode ser criado após o planejamento estratégico da empresa estar estabelecido. Sem a visão definida, não dá para se pensar em planejamento estratégico de gestão de pessoas. Tudo bem? Então, continuando aqui. Descobrir os talentos ou desenvolver talentos. Né? A gente tem que enxergar essas coisas. Definição de objetivos e metas a atingir. Se você não tiver definição de objetivos e metas para se atingir, como é que você vai atingir o seu planejamento estratégico da empresa? Como é que você vai atingir sua visão? Tá? Então isso aqui tem que estar bem definido para que você consiga pensar em pessoas e aí definir esses objetivos e metas para as pessoas. Existem os objetivos e metas da empresa e a gente tem que refletir isso para as pessoas, para os colaboradores. Criação de clima e cultura favorável. Para alguns de vocês eu já dei aula sobre cultura, falei um pouquinho sobre cultura e clima, e de novo a gente tem que voltar a falar sobre isso, porque quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente tem que ter um clima e cultura favorável para que a gente possa atingir de novo a nossa meta ou a nossa visão. Como é que a gente vai chegar na nossa visão se a gente não consegue ter um clima, uma cultura favorável? A gente não vai conseguir. Mesmo tendo objetivos e metas, definindo um monte de coisa, se você não tem uma cultura e um clima favorável ao desenvolvimento das pessoas, a tudo, isso não vai chegar lá. Você não vai chegar até o próximo, né? Arquitetura organizacional adequada. É claro, você vai ter que se organizar a sua estrutura funcional, lembra? Estrutura funcional, matricial, você tem que se organizar melhor para que você possa atingir os seus objetivos. Normalmente a gente acaba citando estrutura matricial, tentar fugir da estrutura funcional por vários motivos, eu até já expliquei isso em aula,
Mas no fundo você tem que ver qual é a melhor estrutura organizacional para a sua empresa, para o seu momento da sua empresa. Tá? Não adianta você querer chegar numa estrutura matricial da noite para o dia que você não vai conseguir. Tá? Isso é uma coisa que você tem que ir construindo. Se isso é importante para você atingir sua visão, suas metas principais da empresa, então você tem que começar a trabalhar a estrutura funcional que você tem hoje e começar a quebrar um pouco essas estruturas e se organizar. Estilo de gestão. Vamos ter que prestar mais atenção no estilo de gestão, desde o presidente até a gestão operacional. Isso tem que ser tratado. Recompensas e incentivos aos alcances de objetivos. Quer dizer, você vai pensar num planejamento de recompensas e incentivos para os seus colaboradores de acordo com os objetivos definidos, né? Os objetivos e as metas definidas. Por isso que é importante estar com isso aqui já pronto, né? Definição da missão e visão organizacionais. Falei agora há pouco. Sem isso aqui, não dá para montar o planejamento estratégico, tá? Não de gestão de pessoas. Sem o planejamento estratégico da empresa, né, definida, não dá para montar o de pessoas. Plataforma que permita aos gerentes, gestores, né, trabalharem com as suas equipes de maneira eficiente e eficaz. Aqui a gente está falando de vários processos de gestão de pessoas. Então, se você tem você pode ter uma ferramenta, você pode ter um software, você pode ter algum tipo de estrutura ou organização, pelo menos. Pode não ser um software, uma tecnologia, mas você pode ter processos bem definidos, estruturados e tal, para que você possa facilitar a gestão de pessoas pelos gerentes, pelos gestores, tá? Então, essas são algumas coisas que a gente tem que pensar quando a gente vai montar o planejamento de gestão de pessoas, tá? Esses são pontos primordiais, diferente do que o que a gente pensava antigamente, que era só pensar em quantidade de pessoas. Então, gestão de pessoas, os recursos humanos no passado, pensava só em quantas pessoas. Se eu tenho 100, eu tenho que manter 100, ou eu tenho que crescer para 110, ou assim por diante. Só está vendo quantidade de pessoas. Ela não está alinhado à estratégia da empresa. E é isso que a gente está dizendo aqui, que hoje o planejamento estratégico de gestão de pessoas tem que estar alinhado à estratégia da empresa. O que mais? Aí a gente entra nos modelos mesmo. Tá? Então eu vou citar alguns modelos antigos, explicar um pouquinho os prós e contras, tá? Até chegar nos últimos modelos que são os mais interessantes, que estão mais alinhados ao que eu acabei de falar aqui sobre planejamento estratégico de gestão de pessoas. Primeiro, modelo baseado na procura estimada do produto ou serviço. O que é isso? Você vai fazer uma análise externa, tá? Então você vai olhar o ambiente externo, olhar o mercado. Como é que está o mercado com relação ao produto ou serviço que você presta? Fazer uma análise histórica, quantas vendas, como é que está a movimentação, se está crescendo ou não está, analisar o mercado, os concorrentes, analisar tudo que tiver externo com relação a esse mercado que tem a ver com o produto ou serviço que você presta. A mesma coisa, ainda estendendo um pouquinho essa análise externa, analisar histórico e tal, a parte de demandas de cliente. Então, como é que estão os clientes? Como é que está o comportamento do cliente com relação ao produto ou serviço que você presta? Tá? Então, se ele está adequado ou não, se ele tem outras necessidades. Então, você vai fazer essa análise geral aqui para você ver a análise histórica do passado até hoje. Então, você vai enxergar tudo isso para você ter essa informação na mão, para você realmente começar a olhar para dentro da empresa, fazer um planejamento interno e aí sim você fazer uma previsão de quantidade de pessoas. Tá? Então, você está fazendo aqui o que eu acabei de falar, aquele antigo, que é só a previsão de quantidade de pessoas. Tá? Então, você está analisando o externo e vendo o seguinte: será que esse produto ou serviço vai crescer? Vai ter mais demandas? Se eu tiver mais demandas, eu tenho que pensar em mais quantidade de pessoas. Tá? Isso já é uma evolução do que só pensar em quantidade de pessoas, mas no fundo, você também está planejando apenas quantidade de pessoas. Esse é o lado ruim aqui desse modelo. Tá? Então, eu deixei aqui no material também uma explicação melhor e tal. Então, a definição de quantidade de pessoas serão necessárias nos postos de trabalho. Então, para cada posto de trabalho, eu preciso ver quantas pessoas eu preciso. É isso que você vai estar
focado apenas em quantidade de pessoas. Esse modelo utiliza previsões ou análise de dados históricos, é o que eu falei, você está analisando o passado e está tentando prever o que vai acontecer no futuro, tá? Só que isso aqui está restrito ao nível operacional, então eu só estou olhando operacionalmente quantas pessoas eu preciso para produzir aquele produto ou para atender aquele serviço. Então eu só estou vendo, de novo, quantidade de pessoas, tá? Ponto negativo aqui é que ele não considera imprevistos, concorrentes, situação do mercado, greves, falta de matéria-prima, coisas que podem acontecer no futuro, e isso ele não está prevendo, tá? Um outro modelo, né? Esse era o de produto e serviço, esse aqui agora é um modelo baseado em segmentos de cargos, tá? Então eu estou olhando os cargos. Então eu vou focar em quantidades de pessoas, mas olhando apenas cargos, eu não estou nem olhando demanda externa, tá? Então você vai começar analisando historicamente e internamente as necessidades por cargo dentro da empresa. Então você vai olhar, historicamente dentro da empresa eu tenho tido essas quantidades de pessoas para cada um desses cargos. Então eu vou tentar fazer um planejamento de novo e prever quantas pessoas eu preciso para o futuro para cada cargo, tá? Então você está olhando o cargo, só que você também está focado em quantidade de pessoas, tá? Então aqui também tem a descrição que eu deixei aqui, né? É similar ao modelo anterior, aquilo que eu falei. Esse modelo utiliza previsões ou análise de dados históricos e está restrito ao nível operacional também, exatamente o anterior, tá? Eu estou olhando também o histórico, só que eu estou olhando históricos de cargos internos. O outro estava olhando histórico de mercado, de demandas, né? Do lado externo. Então essa é só a diferença. Então, definir um fator estratégico que afeta as necessidades de pessoal, nível de vendas e tal. Identificar níveis históricos, passado e futuro. Determinar níveis históricos da força de trabalho para cada unidade. Então, você vai analisar lá atrás, quando você teve um aumento de demanda ou alguma coisa assim, se você suportou cada cargo com aquela quantidade ou não, coisas desse tipo. Projetar os níveis futuros de força de trabalho. Tudo isso tem a ver com os cargos, focado nos cargos e quantas pessoas eu preciso para cada cargo, tá? Vamos para um outro modelo. Esse também é um modelo bastante conservador, que é um modelo no fluxo de pessoal. A análise histórica no movimento de entradas e saídas, quer dizer, se você contratou gente, se você demitiu gente, se você promoveu, transferiu internamente, e aí você está vendo a quantidade de pessoas que estão em movimento. Tá? Tem uma tabela aqui para a gente olhar um pouquinho mais em detalhes esse exemplo aqui, que é o seguinte: eu tenho aqui, ó, diretores, eu tinha 4 diretores, teve algum desligamento? Não, transferência não, promoção não, admissão não, então eu continuo com 4, enfim, não preciso contratar ninguém, tá? O planejamento está resolvido para diretor. Aí eu vou para gerente. Gerente, eu tinha 11 e eu tive um aqui que foi promovido. Tá? Então, tem uma promoção, mas ele não transferiu nada. Então, eu não transferi gerente para lá. Ele recebeu mais um. Tá? Então, por exemplo, você promoveu um supervisor e ele virou gerente. Então, eu tenho um a mais. Então, tá beleza, continuo tranquilo. Aqui, eu tenho supervisores. Eu tive 4 desligados, eu tive 4 transferências e eu tive 8 promoções. Então, eu peguei 8 funcionários e promovi para supervisores, tá? Então, esses 8 supriram essas 4 saídas aqui, transferências e desligamentos, tá? Então, eu mantive a quantidade de 34, que é a mesma que eu tinha antes, tudo bem? Aí, funcionários, mesma coisa, eu tinha 360, eu tive 12 desligados, aí eu promovi um terceirizado, alguma coisa assim para virar CLT, e eu tive 11 que eu contratei. Então, deixa eu voltar aqui. Cara, eu puxei aqui. Então, eu simplesmente estou cobrindo o que eu já tinha, né? Então, no final das contas, eu tenho os mesmos 360. Então, isso aqui é um jeito de você controlar entrada e saída e você manter a mesma coisa aqui, a mesma quantidade.
Tá? Esse é um modelo conservador porque, de novo, está focado só em quantidade de pessoas. Eu estou mantendo a mesma quantidade que eu tinha antes. Eu não estou nem vendo o futuro, nem vendo projeção de crescimento, nada. Eu simplesmente estou mantendo a estrutura. É o mínimo a se fazer, vamos dizer assim. Aí, vamos para um outro modelo. Esse é um pouco mais avançado, ainda não é o mais ideal para o que a gente está falando, mas esse aqui já seria um primeiro passo. Se você já atua com o anterior, que são os mais antigos, esse já seria um primeiro passo para você começar a pensar de forma diferente. Tá? Acho interessante também. Você representa visualmente, cargo a cargo, né, as posições, não cargo a cargo, mas pelo menos as posições-chave da empresa, em posições que são importantes para a empresa que você não pode deixar ficar sem gente ou sem competências nesta área. Então você coloca lá posições onde estão as pessoas hoje e os possíveis substitutos. Então essa é a ideia. E aí ele tem alguns critérios que você pode usar para classificar esses substitutos, possíveis substitutos, né? Então assim, cada colaborador é classificado em 3 alternativas. São 2 classificações. Essa é a primeira. A primeira é A, B ou C. Está pronto para promoção, necessidade de mais tempo na função atual ou já tem substituto preparado. Tá? Então são essas 3 classificações. E aí você tem o outro aqui que e também pelo desempenho. Então além dele estar numa situação ali, ele também como é que está o desempenho dele atual. Se ele está fraco, regular, satisfatório, excepcional, coisas assim. Então, resumindo, visualmente seria algo desta forma aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então assim, ó, diretor de RH, a Renata, que tem 36 anos, tá? É a atual diretora de RH. Tá bom. Aqui embaixo você vai colocar 2 possíveis substitutos. Um com a classificação A, que ele já está preparado, e avaliação 1, tá? O outro B2, tá? Aqui só as suas idades só como referência, mas a classificação está aqui, ó. Então você está classificando e deixando 2 nomes já na linha de sucessão para ser diretor de RH, por exemplo. Aqui é a mesma coisa para gerente de treinamento, mesma coisa, as avaliações das pessoas. E aí você vai fazendo isso por cargos na hierarquia, mas dentro de cargos-chave, né? Então assim, esse é um cargo importante, esse aqui é o segundo mais importante, esse aqui é o terceiro, e aí você vai montando isso e montando essas classificações em que você está avaliando as pessoas e classificando. Isso aqui é um modelo de substituição de postos-chave. Então são cargos ou posições-chave para a empresa que são importantíssimos, que você precisa estar preparado para, se essa pessoa sair, você colocar automaticamente alguém aqui, rapidamente, você poder substituir. Então é interessante porque você está analisando as pessoas, já preparando, tem planejamento de carreira, isso dá uma maior visibilidade, mais interessante de trabalhar do que simplesmente a quantidade de pessoas, mas você já está pensando e preparando as pessoas na parte de competências para assumir os cargos que são cargos principais, tá? Posições principais da empresa. Bem, aí sim a gente chega em um modelo mais estruturado, mais integrado aqui, que ele fala aqui, que vai chegar muito mais próximo do que a gente falou no início, que é a questão de planejamento de gestão de pessoas, tá? Esse é um modelo mais amplo e abrangente do que os anteriores, porque ele leva em consideração esses 4 fatores aqui. Primeiro, o volume de produção planejado pela organização. Então assim, se eu tenho um volume de crescimento de produção, eu vou aumentar a produção, então eu vou aumentar a produção, eu vou precisar de gente, tá? Então uma análise simples dessa. Mudanças tecnológicas, se eu tenho previsão de implantação de um sistema novo ou alguma automatização de algum processo, então eu vou analisar isso também, que está previsto aí para os próximos passos. Condições de oferta e procura no mercado e comportamento dos clientes. Então aqui eu estou fazendo aquela análise lá atrás, que a gente fazia análise do mercado, análise histórica, né, de mercado, de oferta e procura,
que isso é importante, não é que lá atrás aquilo lá não seja importante, tá? É só a conclusão naquele planejamento de pessoas lá é que geraria apenas a quantidade de pessoas. Aqui eu estou indo além de quantidade de pessoas, mas eu também preciso entender condições de oferta e procura no mercado e também o comportamento dos clientes para entender aumento ou diminuição de demandas, tá? E o quarto fator, planejamento de carreiras. E aí aqui sim você está estruturando toda a empresa para que você tenha um planejamento de carreira para cada cargo, função, pessoas. Então você está enxergando tudo isso. Então você vê que aqui você está levando em consideração várias outras coisas do que simplesmente a análise histórica para virar quantidade de pessoas que você precisa, tá? Então, um planejamento desse tipo, tá? E aí, só reforçando, esse aqui, ó, modelo de planejamento operacional, tá? Eu vou falar sobre o tático e o estratégico em seguida, mas eles são quase que uma coisa só, eles só têm focos diferentes. Tá? Então aqui eu estou falando mais da parte operacional da empresa, tá? Então maior volume de pessoas e tudo que você tem que enxergar, ou maior parte da estrutura. Então aqui seria um tipo de planejamento operacional nessa linha, esse modelo de gestão de pessoas. Eu vou analisar demanda, né? Condições operacionais, então como é que estou com os planejamentos internos de financeiro, marketing, olhar todo o planejamento das outras áreas, né? Não só de RH, fazer uma previsão de demanda e tudo, de custos que você vai precisar, então você vai ter que fazer essa análise e tudo. Fazer a análise do suprimento, então o que você tem de recursos internos, externos, então olhar aqui, análise da força de trabalho atual, então o que eu tenho de competências internas, mudança na quantidade de funcionários, eu vou ter que olhar isso, que tem as movimentações, eu não posso esquecer de olhar essas coisas. Mudança nas atividades dos funcionários, então remuneração, treinamentos, desenho de cargos, comunicação, são coisas que você tem que olhar internamente. Previsão de disponibilidade interna, então aqui sim você vai prever quantidade de pessoas, capacidade do que você tem, com as pessoas que você tem, ou que você vai ter, custos que você vai ter, né, com essa parte. A análise aqui de suprimento também é a parte externa, atração de candidatos, seleção e admissão. Como é que você vai fazer um planejamento para atrair gente de fora, para você conseguir contratar, né? Previsão de suprimento externo, que é a mesma coisa, a quantidade de pessoas que vem de fora. Aqui é a parte interna. Então, o que eu tenho hoje, os recursos que eu tenho hoje, as pessoas que eu tenho hoje. E aqui, o que eu vou atrair de fora, o que eu vou precisar contratar de fora. E tudo. E aí sim, você faz uma análise geral e um planejamento operacional integrado. Tá vendo? Integrado porque eu estou olhando várias coisas ao mesmo tempo. Não só a parte de quantidade de pessoas simples, pura e simplesmente. Eu estou analisando todas as previsões de demanda, análise de produtividade, coisas assim. Bem, aí a gente chega nos dois últimos, que na verdade é uma extensão do anterior, né? O anterior ele tinha um foco operacional. Esse aqui ele vai ter um foco tático. Então, eu já vou começar a enxergar o nível gerencial ou intermediário, por departamento ou unidade, né? Trata da preparação de novos gestores. Então, eu vou enxergar aqui líderes, né? Os primeiros níveis de liderança. Então, eu vou fazer aquele mesmo planejamento operacional, só que aí pensando nos líderes de primeiro nível, tá? Primeiro nível. Aí eu tenho um modelo estratégico. O modelo estratégico é também baseado nas mesmas análises, né, que a gente começou aqui, só que olhando um pouco mais global. Então aqui necessidades organizacionais, ver a mudança de cultura, que tipo de cultura você precisa para chegar nos seus objetivos e fazer, de fato, a gestão de competências. Enxergar quais competências eu tenho hoje, quais competências a empresa precisa e se eu vou ter que desenvolver competências ou eu vou ter que contratar gente de fora para novas competências ou algo nessa linha, tá? Então, esses foram os modelos, tá? Aí eu vou falar agora sobre fatores que afetam, né? Então, fatores que afetam o planejamento de gestão de pessoas. Tá? Então, coisas que são muito fortes, em que por mais que você faça o planejamento, tudo que a gente falou até agora, você precisa
ficar de olho nesses números ou coisas desse tipo aqui, porque senão você pode jogar fora todo o planejamento que você fez em função do que pode acontecer. Então, as coisas mais óbvias são pensar aqui em absenteísmo e rotatividade, tá? Então, absenteísmo, estamos falando de faltas ou atrasos, tá? Então, estamos falando aqui, ó, ausências. Então, quando um funcionário falta um dia inteiro, tá? Por licença médica ou qualquer outro tipo de motivo, ou ele simplesmente chega atrasado, tá? Então, isso aqui é considerado o absenteísmo. Então, índice de absenteísmo é importante medir sempre. Então, você vai estar olhando aqui, ó, total de pessoas dividido pelas horas perdidas, né, por horas perdidas, total de pessoas versus as horas de trabalho. Então, aí você vai enxergar aqui um percentual de absenteísmo, que é um percentual de perda, de certa forma, que a empresa está tendo, tá? Ficar atento à análise histórica, isso aqui tem que se medir sempre, tá? Não é só uma vez. Rotatividade e turnover, a mesma coisa. Resultado da saída e entrada de pessoas. Esse é o mais simples de analisar. Eu tinha 100, saíram 10% de turnover, exemplo, tá? Uma coisa bem básica. Então é analisar a entrada e saída de gente e tudo. Se essa rotatividade está muito alta, o teu planejamento de gestão de pessoas pode ir por água abaixo, tá? Então esses índices aqui, se eles estiverem realmente muito altos, simplesmente você vai chegar num problema sério e teu planejamento de gestão de pessoas vai por água abaixo, tá? Existem alguns números aqui, eu vou dar aqui alguns exemplos de pesquisas americanas. Eu não tive acesso a nenhuma pesquisa aqui nacional, mas, por exemplo, seguradoras americanas, o custo anual pode chegar em $1.096 anuais por empregado, no caso de absenteísmo, tá? Por que seguradora? Porque ele está pegando aqui absenteísmo por falta, problema médico, tá? Então, só da parte de médico, né, que é medido pela seguradora, você tem atestado, né? Então é o absenteísmo com comprovação de documento, vamos dizer assim, né? Tem as faltas que o cara faltou, mesmo por outros motivos, mas esse aqui a gente está falando a parte médica. Isso aqui causa um gasto de quase $1.100 anuais por empregado, tá? O que é um custo bastante alto. Rotatividade e turnover. Aqui também tem uma pesquisa americana, só para referência, tá? Só para ter uma ideia. Custo médio por admissão por esses cargos. Então, um cargo operário, você gastaria $300 por contratação. Vendedor, 350, secretária, $1.000, programador, engenheiro, você vai ver que vai crescendo. Quanto o cargo mais alto ou função que exige mais competências, isso demora mais, é mais difícil de se achar pessoas com essas competências, vai ficando cada vez mais caro conseguir contratar. Então, custo de admissão significa dizer todos os custos que você tem para conseguir contratar uma pessoa. Pode parecer pequeno, às vezes achar que é pequeno, mas não, o custo de admissão de uma pessoa é bem alto, tá? Então é algo que a gente tem que ficar de olho, tá? É claro que a gente não pode usar esses números aqui para o Brasil, mas é só para vocês terem como referência, tá bom? Referência que existe esse custo no Brasil e ele é alto também, tá? E aqui tem uma tabelinha para mostrar assim, custos de recrutamento. Então você tem processamento de requisição de empregado, propaganda que você tem que fazer, visitas, atendimentos, tempo dos recrutadores, tem um monte de coisa que você tem que fazer para fazer recrutamento. Então isso aqui entra naquele custo que ele está falando ali. Custo de seleção, depois do recrutamento, que é chamar as pessoas, e você tem a parte de selecionar as pessoas. Chegaram os currículos, as pessoas, as indicações, agora eu tenho que selecionar. Então eu tenho que fazer exame, checagem, avaliações, aplicação de teste, coisas desse tipo para fazer. Isso também é outro tempo que leva de estrutura. Custo de treinamento. Depois que a pessoa é contratada, eu tenho que fazer o programa de integração, o treinamento inicial. Então você tem custos com treinamento, pessoas que vão parar a sua função para poder
fazer ou aplicar algum tipo de treinamento, ou treinamentos mesmo de pessoas do RH, a estrutura de gestão de pessoas já tem uma equipe de treinamento preparada para fazer isso, enfim, tem esse tempo. Alguns cargos, algumas funções, você pode ter um treinamento tão extenso que por exemplo, eu conheço empresas que precisam dar um treinamento para profissionais iniciantes, pode chegar a 30 dias de treinamento. Tá? É algo bastante pesado, porque precisa saber um monte de coisa para poder aplicar. Um exemplo, por exemplo, em telemarketing, quando você contrata uma pessoa nova para trabalhar no telemarketing, você tem aí um treinamento que é na média, eu vou falar na média, tá? Na média de 10 dias, tá? Para você treinar uma pessoa para ir para o telemarketing. E isso eu vou te dizer que é pouco, porque tem muita informação, tem muita coisa que precisa saber e é muito pouco tempo para assimilar, tá? E custos com desligamento, né? Quando você vai mandar alguém embora, que está saindo, ou você está mandando gente embora, tem vários custos pesadíssimos, né, de impostos, benefícios, entrevistas, um monte de coisa que você gasta para você mandar embora. Então o custo de entrada e saída, rotatividade, é altíssimo. Então é um indicador importantíssimo para qualquer empresa acompanhar esse tipo de coisa. Beleza? Bem, então acho que é isso. Chegamos aqui ao fim dessa aula 3. Eu espero que vocês tenham ajudado aí vocês e tudo. Vou fazer os vídeos depois da aula 1 e 2, tá? Para dar uma reposição, mas eu estou focando agora nas novas. Tá? Então eu estou saindo aqui com a aula 3, em breve a aula 4 também. Valeu, um abraço, gente.